Então, boa noite. Meu nome é Aclerton Pinheiro, né? E como já foi apresentado, vou falar um pouquinho sobre os aspectos neurobiológicos da depressão e da ansiedade. O conhecimento sobre essas duas grandes doenças, né? Esses transtornos mentais, ele aumenta a cada dia e sempre está saindo coisa nova relacionando com um todo que já se tem, né? Então eu vou tratar aqui nessa aula dos aspectos principais e mais conhecidos, né, em relação a essas duas grandes condições clínicas. Então vamos lá começando, focando sempre em depressão e ansiedade, né? Aí, como eu sempre começo, uma breve consideração anatômica aqui do sistema nervoso central, né? E sobretudo de algumas áreas que a gente vai precisar ao longo da aula de hoje. Primeira estrutura que é digna de menção é o hipocampo. O hipocampo é uma área extremamente importante para fazer com que as nossas memórias barra lembranças sejam armazenadas. O hipocampo ele é uma estrutura que está aqui, ó, nessa região aqui um pouco mais medial no encéfalo. Ele fica mais ou menos a nível de córtex temporal, aqui nessa porção temporal, e mais medialmente. O hipocampo e a formação hipocampal e algumas outras estruturas adjacentes, né, são responsáveis pela consolidação da memória. Ou seja, essa estrutura ela pega a memória de curta duração, que a gente chama de memória de trabalho, que está aqui sobretudo no córtex pré-frontal, e ela grava, ela imprime, digamos assim, ao longo de todo o córtex. Então o hipocampo, ele promove um evento neuroquímico chamado de potenciação de longa duração, que é justamente o aspecto neuroquímico da memória, em que consiste essa potenciação de longa duração? Essa potenciação de longa duração nada mais é do que o fortalecimento seletivo de certas sinapses ao longo de conexões específicas. Então, cada vez que eu adquiro uma nova informação, por exemplo, eu li uma certa informação. O glutamato é o principal neurotransmissor do encéfalo. O glutamato é o principal neurotransmissor do encéfalo. Quando eu leio essa informação ela vai subindo até o córtex, digamos assim. Eu ouvi, né? Eu li e ouvi. Então, foram dois inputs sensoriais nessa informação, a visão e a audição. E essas informações, elas vão por esses caminhos. A audição leva até o córtex temporal, até a área de Wernicke, né? E a visão leva até o córtex occipital. Esses caminhos, eles se interrelacionam e culminam em uma determinada área, que é a área de interpretação da linguagem. Então eu li, é uma linguagem, né? E entendi aquilo ali. Estão dizendo aqui que o áudio está baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o microfone aqui, pera. Pera aí. Oi, som testando. Pior que o meu microfone tá no máximo. Pessoal, só tentem aumentar aí um pouco o áudio mesmo. Enfim, eu esqueci até o que eu tava falando. Então o hipocampo ele promove essa consolidação da memória, né? Deixa eu tirar aqui os comentários porque senão eu vou querer ficar lendo. Então o hipocampo ele promove essa consolidação da memória e faz com que as memórias sejam armazenadas no longo prazo. As sinapses são fortalecidas. Essa informação que eu falei, né? Agora que eu lembrei, o glutamato é o principal neurotransmissor. Os circuitos neurais envolvidos no processamento dessa informação são fortalecidos. Então essa informação ela fica gravada. O hipocampo tem um papel nisso. E óbvio, as memórias estão relacionadas tanto com o que a gente pensa de maneira mais racional, as nossas análises, quanto com o que a gente sente. Então o hipocampo aí também está relacionado tanto com os circuitos do humor,
quanto com os circuitos da razão, resumindo com as tomadas de decisão. Até porque as nossas decisões elas são muito baseadas nas nossas lembranças, nas nossas memórias, quer queira de maneira direta ou consciente ou de maneira um pouco mais inconsciente. As nossas decisões são sempre regidas tanto pelas emoções e quanto pela nossa razão, né? Baseado naquilo que a gente já viveu. Essa é a estrutura chamada de hipocampo. Agora vamos aqui falar da amígdala. A amígdala cerebral, não confundir com a amígdala palatina que fica na boca, a amígdala cerebral também é uma estrutura que está bem pertinho do hipocampo. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Isso aqui seria a amígdala. Olha o hipocampo aqui. Ó. O hipocampo está bem aqui. E logo, um pouquinho mais anterior ao hipocampo, você tem a amígdala, ou complexo amigdaloide. A amígdala ela é muito importante em várias condições, também, sobretudo na depressão, mas mais importante ainda na ansiedade. Porque a amígdala ela é a estrutura que evoluiu para ser o gatilho das emoções, o gatilho emocional do cérebro. Então é ela que diz, em um certo nível, se uma informação tem relevância emocional ou não. Eu, sei lá, tô passando no shopping e vejo duas pessoas se beijando. São duas pessoas que eu não conheço, minha amígdala ela não dispara, ela não, né, não promove nenhuma alteração funcional. Agora, se eu tô passando e vejo a minha namorada beijando outro cara, ou seja, é o mesmo fenômeno, duas pessoas se beijando. Só que na situação 2, uma das pessoas envolvidas era minha cônjuge, era minha namorada. E aí a amígdala tem acesso às memórias do hipocampo, que o hipocampo gravou, e aí ela compara essa informação que entrou com a informação que já tem. E aí dá um match, né? Um match não muito legal. E aí a amígdala diz, olha, essa pessoa ela tem relevância na minha história e ela está fazendo uma coisa que ela não deveria estar fazendo. E aí a amígdala dispara e aí ativa todo o circuito da preocupação, do medo, da agressividade, ou seja, das respostas emocionais. E a eclosão final da resposta emocional vai depender das características da pessoa, da personalidade dela. É uma pessoa mais explosiva, ela faz barraco, ela chora, ela é uma pessoa mais contida. Então a amígdala, digamos assim, que vai tirar alguns freios pré-frontais da pessoa e vai revelar, digamos assim, as condutas mais instintivas daquela pessoa. Se é uma pessoa mais calma, ela só vai olhar para o casal e dizer vida que segue. E foda-se, entendeu? Ou ela vai espernear lá e bater no casal, enfim. Vai depender muito das características da pessoa. Aqui, novamente, a amígdala, né? Numa visão mais medial. E aqui tem as várias interconexões da amígdala. Então, a amígdala, ela recebe aferências, ou seja, ela recebe informações das áreas corticais sensoriais, das áreas parietais multissensoriais, que são as áreas de processamento já terciário, as áreas pré-frontais, cinguladas, o giro parahipocampal, e ela se comunica de maneira eferente com o tronco, com o hipotálamo, com os núcleos colinérgicos basais. Então ela influencia o funcionamento do sistema nervoso autônomo, do sistema endócrino, de várias outras estruturas secundárias. Então, não é errado eu dizer que a resposta de luta ou fuga, por exemplo, é ativada pela amígdala. Então a amígdala ela tem uma conexão muito íntima tanto com o hipocampo quanto com o hipotálamo. O hipotálamo controla a resposta neuroendócrina. O hipocampo tem acesso às nossas lembranças, à evocação das memórias. Então você usa isso para as tomadas de decisão, né? É basicamente isso. Resumindo, a amígdala é aquela estrutura que diz ao cérebro o que tem relevância emocional. E ela está desregulada na ansiedade. A ansiedade, de uma maneira genérica, seria que estímulos aparentemente inofensivos, digamos assim, ou que deveriam nos gerar apatia, geram uma resposta emocional. É um problema do processamento das emoções, a ansiedade.
E aí, esses estímulos, uma prova, eu tenho uma prova amanhã. Isso não era para gerar uma resposta emocional, entendeu? Aí, na pessoa com algum desequilíbrio nesses circuitos, o fato de ter uma prova, de ter uma apresentação, de ter um encontro, de ter N coisas, vai desencadear uma resposta ansiosa, entendeu? Em algumas outras pessoas, não há um gatilho específico. Nesses casos que eu citei, há um gatilho. Amanhã eu tenho uma prova, depois da manhã eu tenho. Mas em algumas ocasiões, na chamada, sobretudo, transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, né? Você não tem um gatilho específico. Você tem apenas uma alteração dos circuitos da preocupação. Então, praticamente qualquer coisa gera preocupação excessiva. Você tem pensamentos obsessivos. O que é um pensamento obsessivo? São pensamentos intrusivos, ou seja, são pensamentos que chegam na sua mente sem você teoricamente querer, e eles ficam lá, eles não vão embora. Você não consegue pensar em outra coisa. Tá muito relacionado com o circuito da preocupação, como a gente vai ver. Então, a amígdala é essa estrutura extremamente importante para o nosso contexto. E aí eu tenho o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, vou separá-lo em três grandes divisões. Eu tenho a divisão orbital, a divisão dorsolateral e a divisão medial. São as três grandes divisões. Orbital aqui mais para baixo, nas órbitas, óbvio. A dorsolateral um pouquinho mais na superfície, ó, dorso lateral. Então vai lá para as laterais e na parte mais dorsal. E a porção mais medial. Então aqui é como se complementasse tanto a dorsolateral quanto a medial. E eu tenho as subdivisões dentro das divisões. Aqui é um pouco mais específico, mas é só para falar que nós vamos precisar de algumas dessas áreas mais para frente. Eu tenho o córtex pré-frontal dorsomedial, eu tenho o córtex pré-frontal dorsolateral, ventrolateral, o ventromedial e o orbitofrontal. Também tem o córtex cingulado anterior, que não faz parte diretamente do córtex frontal, mas está lá em íntima associação. E são esses córtices ou córtexes que regem basicamente todas as nossas decisões. É claro que esses córtex recebem informações de outras áreas corticais, da área temporal, da área occipital. Então, mas o processamento final para a tomada de decisão, para a gente fazer o que a gente faz, por que que a gente faz e como a gente faz, são esses carinhas aqui. Sobretudo este rapaz aqui chamado de córtex pré-frontal dorsolateral. É ele quem dá a palavra final em termos de decisão, em termos de escolha. Porque é ele que vai ter uma comunicação efetiva com a área pré-motora e a área motora suplementar, que são as áreas que estão envolvidas, obviamente, com a expressão motora de um pensamento, o que a gente chama de comportamento. Então, a maneira que eu vou me comportar, quem define é esse cara aqui, dorso lateral. Óbvio, novamente, ele não faz isso sozinho, ele tem diversos consultores para dizer, faz isso, faz aquilo. Então, aquele negocinho do anjinho e o demoninho, né, não está totalmente errado do ponto de vista neurocientífico, como a gente vai ver aqui de maneira geral. Então eu tenho a modulação do comportamento sendo feito por essas grandes áreas pré-frontais. O COF, orbitofrontal, o dorsolateral e o ventromedial. A área orbitofrontal, ela é importante porque ela integra a informação dos valores de recompensa, do que a gente chama de emoção, das nossas vontades, das nossas motivações, e ela recebe tanto informação sensorial, informação afetiva e informação motivacional. E ela integra essas três inputs aqui, esses três inputs de informação, e ele, o córtex orbitofrontal, manda projeções para o dorso lateral tomar a decisão dele. O córtex pré-frontal dorsolateral, ele constrói um plano para a obtenção daquela recompensa ou daquela ideia ou daquele pensamento. É ele quem tem o mapa de ações que vão resultar num objetivo, na concretização de um objetivo. A grande maioria dos nossos comportamentos, eles têm algum objetivo definido.
Então, eu estou com sede, eu vou até a geladeira e bebo água. Alguém me chama, eu respondo. Alguns são meio que reflexos, ou seja, eu estou respondendo ao meio. Então, alguém me chama, eu respondo. Eu vejo uma mensagem, eu respondo. Alguém manda eu ir num canto, eu vou. Eu tenho uma conta para pagar, eu vou pagar. Então, é uma coisa mais reflexa. E outras são mais proativas, né? São geradas. E o córtex pré-frontal ventromedial, avaliação da viabilidade e do esforço do plano de ação. Então, o córtex pré-frontal ventromedial, de fato, é a área de análise do nosso córtex pré-frontal. É ele quem mensura, é ele quem mede a viabilidade do esforço para ter aquela recompensa. Por exemplo, o córtex orbitofrontal diz assim para você, você está numa festa, o córtex orbitofrontal diz assim, cara, bebe, bebida é legal, tu se solta mais, tu vai gostar, lembra qual é a sensação que tu fica quando tu bebe? Mais soltinho, tu dança e tal, né? Paquera. O córtex orbitofrontal diz, bebe, bebe que é bom, bebe que tu vai gostar, come que tu vai gostar, transa que tu vai gostar. Já o córtex pré-frontal ventromedial, ele analisa as consequências daquele ato, daquele comportamento. Ele diz, beber é bom, mas você está dirigindo, então nesse contexto não é tão legal. Olha, não bebe porque da última vez que você bebeu, você vomitou, você passou mal, você não aproveitou a festa. Então o córtex pré-frontal dá um olhar, digamos, racional sobre aquilo. Olha, transar é bom, mas você pode pegar uma doença, você pode engravidar, você pode não sei o quê. Ele vai colocando, né, todo o contexto. Óbvio que esse todo o contexto depende da quantidade de informação que você tem no cérebro. Por exemplo, se eu não sei em relação a sexo, se eu não sei nada sobre DSTs e ISTs, né, essas infecções sexualmente transmissíveis, como é que eu vou avaliar esse aspecto na hora de uma tomada de decisão? Eu não vou. Então, o córtex pré-frontal ventromedial, ele utiliza muito das coisas da memória, das coisas que aconteceram para referenciar uma tomada de decisão futura. É basicamente isso. Isso é o máximo que eu podia detalhar para a gente não perder tanto tempo. Então, resumindo, o córtex pré-frontal dorsolateral é quem toma a decisão. O córtex pré-frontal ventromedial é quem avalia a consequência. E o córtex orbitofrontal é quem dá a motivação, a vontade. Então é um misto de duas coisas: avaliação de consequência, avaliação de resultado e motivação para eu concretizar o ato. Para eu sair da minha casa e encontrar alguém, e ir para uma festa, eu tenho que ter algum grau de vontade, alguma motivação. E como a gente vai ver, essa área aqui, ela também está alterada na depressão. Coisas que habitualmente você sentia vontade, você não vai sentir. Entendeu? Então é por isso que a gente não pode, nem deve, ficar dosando o sentimento dos outros, a vontade dos outros, baseado na nossa vontade. Oxe, uma pizza é tão gostosa, por que a pessoa não está com vontade de comer? Ah, viajar é bom, mas fulano não sente vontade de viajar. Ah, jogar uma bola é legal. Ah, beijar na boca é legal. Transar é legal, mas a pessoa não tem vontade. A gente não pode, porque os circuitos que geram a vontade dela estão disfuncionais. Então, não meça o cérebro das pessoas, as decisões das pessoas, as vontades das pessoas baseado nas suas. Elas não têm o mesmo cérebro que o seu, funcionalmente falando. Entendeu? E aqui eu tenho outras áreas, aqui no caso a área tegmentar ventral, que dá diretamente projeções dopaminérgicas, aqui no córtex pré-frontal dorsolateral, para melhorar ali a questão até motora, né, da tomada de decisão, do plano de ação. Enfim, são vários circuitos intricados e obviamente que eu estou simplificando. Aí aqui é o circuito só para mostrar, ó, estímulos límbicos e cognitivos, córtex orbitofrontal, córtex pré-frontal dorsolateral, área pré-motora, motora primária, eu tenho a expressão do comportamento. É isso. De maneira geral, é bem isso.
Então, era o que eu tinha para falar nessa parte mais introdutória. Também aqui só citando os neurotransmissores, não vou perder tempo detalhando muito, porque realmente não tem esse tempo. Eu tenho a dopamina está relacionado com o afeto, com a motivação, com o prazer e com o movimento, né? Tem outras coisas que a dopamina está relacionada? Sim, a amamentação, ela que controla a liberação de prolactina, por exemplo, mas estou falando de maneira mais geral, não estou falando de todas as coisas que a dopamina está envolvida. Noradrenalina está envolvida sobretudo com o humor, com a concentração, com o alerta, com a dor e com a fome. Basicamente isso. E serotonina, humor também, medo, sono e dor. Basicamente isso. A acetilcolina, outro neurotransmissor muito importante, está envolvido com dois grandes aspectos: cognição e movimento. Por cognição entra a linguagem, entra a memória, entra o processamento de informação no nível que a gente diz mais superior. E aí eu tenho o GABA, o ácido gama-aminobutírico. A gente pode dizer que ele está envolvido com a inibição geral. É um dos principais neurotransmissores também do encéfalo, sobretudo em termos de quantidade. Mais de 95% dos neurotransmissores do encéfalo são só de dois tipos. São glutamatérgicos, né? São do glutamato, ou são GABA. Então, o glutamato ele responde quase por 50% de todos os neurotransmissores. E o GABA quase 46, 48%. A maioria dos interneurônios são todos GABAérgicos. Então o GABA ele tá presente em praticamente todos os circuitos cerebrais. E o glutamato também. Então os circuitos do humor, o glutamato está presente. Os circuitos das emoções, o glutamato está presente. Os circuitos da memória, os circuitos do afeto, todos os circuitos da visão. O glutamato tem muita liberação de glutamato lá na retina, as células bipolares, por exemplo. Então, glutamato é praticamente um neurotransmissor onipresente, junto com GABA. E os outros 3, 4% de neurotransmissores é acetilcolina, é dopamina, é noradrenalina, é serotonina. Tanto que se você pegar, por exemplo, são 4 ou 5 grandes núcleos encefálicos que produzem dopamina. Um grande núcleo que produz noradrenalina, o locus cerúleus. Dopamina é produzida na área tegmentar ventral e na substância negra, sobretudo, e no hipotálamo. A serotonina é produzida sobretudo nos núcleos magnos da RAF. Então, só um grande núcleo produtor de serotonina. A Cleiton, tem outros neurônios que produzem serotonina? Com certeza. Mas eu estou falando dos principais. A acetilcolina também, o núcleo paragigante celular, um dos principais. Alguns neurônios do córtex entorrinal também produzem acetilcolina. Aí entrou em GABA e glutamato, eu já não consigo dizer que tem núcleos produtores. O córtex como um todo produz glutamato. O GABA como um todo produz glutamato. O GABA como um todo não, né? O córtex como um todo produz GABA. E o glutamato está relacionado com uma excitação geral. A histamina está relacionada com o alerta e com a fome. E eu tenho aí os peptídeos opioides, as dinorfinas, as encefalinas e as endorfinas, dinorfinas e encefalinas. Estão relacionados sobretudo com o controle da dor e alguns aspectos motivacionais. Então, dito isto, vamos começar propriamente dizendo a parte neurobiológica dos transtornos mentais. Vou falar aqui uma espécie de generalidade, né? Eu vou generalizar aqui todos os transtornos mentais. Eles têm uma base em comum em algum nível, porém, quando eu começo a adentrar mais nos transtornos específicos, aí que surgem as diferenças. Óbvio, a ansiedade, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é diferente do transtorno depressivo maior, que é diferente da esquizofrenia, que é diferente do transtorno bipolar, que é diferente da mania, que é diferente, enfim, de todos os transtornos conhecidos. Tem as suas diferenças. Esses próximos slides eu vou focar nas particularidades, nas semelhanças, né? Nas coisas em comum. Antigamente, ao se estudar, antes da década de 50, sobretudo, 50, até no máximo 60, achava-se que transtorno mental podia ser
de base genética. Ou seja, você tem uma mudança de um gene e esse gene gera um transtorno mental. Esse gene mutado gera um transtorno mental. A isso chamou-se de modelo clássico. Então, nesse modelo clássico, eu tinha uma mudança gênica e essa mudança gênica, essa alteração genotípica, levaria a uma alteração neuronal, a uma alteração fenotípica grande, que resultaria no transtorno mental. Ou seja, genótipo alterado, fenótipo alterado, transtorno mental. Simples, assim, para o modelo clássico. E aí começaram a pesquisar esses genes, sobretudo, óbvio, depois que o DNA foi descoberto, sequenciamento gênico começou a andar, e, obviamente, não acharam nada, não acharam nenhum gene que ele sozinho mutado resultaria num transtorno mental. Até porque não é o que a realidade diz. E aí os modelos fisiopatológicos evoluíram até chegar no modelo de endofenótipo. Beleza. Não é necessariamente um gene, né? Que dá um transtorno mental quando mutado. Mas suponhamos que esse gene hipotético mudado, ele gere um sintoma, ele altere o comportamento, ele altere uma personalidade, ele altere um temperamento. Então o gene, ele não, um gene sozinho não resulta no transtorno mental. Porém, ele pode gerar um sintoma psiquiátrico, ele pode gerar uma alteração comportamental, ele pode gerar um padrão de personalidade atípico, ele pode alterar o temperamento, o humor, o afeto. Beleza, procuraram um gene capaz de resultar nisso e viu-se que também não achou-se. Não achou-se. Por quê? Porque genes produzem proteínas. Um gene não produz um comportamento. Um comportamento é a expressão de interações fenotípicas. Um gene produz uma proteína. Essa proteína interage com outra proteína, que interage com outra proteína, que interage com outra proteína, que interage com lipídio, que interage com carboidrato. Então, essas interações moleculares é que geram um padrão de funcionamento de um fenótipo e que geram um comportamento. Então, o comportamento é uma coisa mais complexa do que apenas um gene, uma proteína, uma função, né? E aí propuseram o modelo mais atual, que é o modelo da epistasia. Epistasia em genética é quando um gene interfere na função de outro gene, ou dois ou mais genes, eles interagem para a expressão de um fenótipo. Os fenótipos humanos, as características funcionais dos diversos tecidos, eles resultam da interação do genótipo com o ambiente. Isso já está mais do que descrito. Só que no começo achou-se que era isso, né? O genótipo produzia um fenótipo, o fenótipo interagia com o ambiente e beleza. Só que viram que o gene A, o gene B e o gene C, eles interagem para produzir um fenótipo específico. Então há uma interação de vários genes, assim, para ficar didático, na mesma via metabólica, né? No mesmo fenômeno celular. Por exemplo, você tem um receptor de insulina, né? Você tem a via de sinalização da insulina. A via de sinalização da insulina, como o nome já diz, é uma via de sinalização. E tem vários sinalizadores, ou seja, tem várias proteínas. Você tem os IRS, os substratos do receptor de insulina, você tem a AKT, né? Você tem a PI3K quinase, você tem a MAP quinase. Só que eu já citei 4 proteínas. Então você tem 4 genes codificando 4 proteínas que interagem entre si. Então essas interações moleculares, proteína-proteína, proteína-lipídio e enfim, elas também acontecem em nível genético, ou elas iniciam-se em nível genético. Então eu não posso pensar num gene ou numa proteína como uma entidade isolada. Eu tenho que pensar num contexto de integração. Isso também dificulta muito a nossa compreensão. Como é que eu sei que a AKT vai interagir com a MAP quinase, entendeu? Ou com outra proteína? Isso requer
vários estudos específicos, né? Mas enfim, o modelo de epistasia diz o seguinte: um gene mutado, ele produz uma anormalidade molecular sutil. Ou seja, eu tenho um gene que ele tem uma sequência de nucleotídeos X. Aí eu troco uma valina por uma leucina. Eu troquei um aminoácido apenas. A proteína resultante, ela ainda é funcional. Geralmente só uma mudança, né, de uma trinca assim, de um códon, beleza, gera só um aminoácido diferente, a proteína ainda é funcional. Porém, ela não tem o mesmo nível de funcionamento. Ela pode ter uma menor atividade, ela pode ter uma maior atividade, ela vai ter uma atividade levemente alterada, mas ainda compatível com a vida. O que mata geralmente é. Deixa eu só desligar. O que mata, né, um sistema biológico, o corpo humano, são alterações grandes, alterações profundas. Anormalidades sutis, elas são acumuladas. E aí elas resultam no final de uma mudança de expressão fenotípica. Voltando, então esse gene hipotético mudado, ele resulta em anormalidades, por exemplo, no neurodesenvolvimento. Estou falando de neurônio que vai alterar, por exemplo, a seleção, a migração, a diferenciação, a maturação e a sinaptogênese. Eu tenho alterações que vão resultar na atividade alterada de enzimas metabolizadoras de monoaminas, por exemplo, que vão resultar em atividades alteradas de transportadores, por exemplo, de serotonina, que vão resultar em anormalidades de vias de sinalização, que vão resultar em anormalidades e mecanismos de plasticidade sináptica, por exemplo, ou que vão resultar em alterações na síntese e no transporte de várias proteínas, dos dendritos e dos axônios, ou seja, anormalidades sutis que vão alterar em algum nível, em algum grau, a função neuronal. Então, cada gene que é mutado, ele gera uma diferença de função, uma alteração sutil na função do neurônio. Eu não estou falando de um neurônio, de vários neurônios, né? Os neurônios que expressam aquele gene. É um neurônio dopaminérgico, então todos os neurônios dopaminérgicos sofrerão aquela pequena alteração. É um neurônio serotoninérgico, então todos os neurônios com a expressão da serotonina, que sintetizarão serotonina, sofrerão aquela alteração sutil. Esse é o primeiro modelo, né? É a primeira proposta do modelo. Então, um gene sozinho gera apenas uma anormalidade molecular sutil. Logo, você não vai ver um gene mudando e resultando numa esquizofrenia, resultando numa ansiedade, resultando numa depressão. Isso não existe. Um gene, um transtorno mental, não existe. Mas isso não quer dizer que a genética não influencie. Óbvio, eu estou falando aqui que um gene sozinho não faz esse verão, né? Uma andorinha só não faz isso. Mas se você tiver várias variantes genéticas, então uma pessoa nasce com 4 variantes, vamos chamar assim, variantes deletérias para aquela doença. É o que a gente chama de predisposição genética. Aquele indivíduo nasceu com 4 alterações gênicas, com 4 variantes gênicas, que conferem a ele uma susceptibilidade a ter um certo transtorno mental. E isso, quando ele chegar na vida adulta, essas susceptibilidades genéticas vão gerar fenótipos também susceptíveis. E quando esses fenótipos interagirem com o ambiente, por exemplo, um estresse, por exemplo, um abuso infantil, por exemplo, uma pressão psicológica, por exemplo, noites mal dormidas, por exemplo, uma alimentação ruim, por exemplo, uma inflamação crônica subclínica, por exemplo, numa obesidade, aquele fenótipo não vai conseguir se adaptar, não vai conseguir compensar aquela pressão ambiental que ele está sofrendo. E aí ele descompensa. E aí, quando ele descompensa, o transtorno mental aparece. Ele eclode. E é por isso, por exemplo, a esquizofrenia. Você não tem criança com esquizofrenia.
Em casos extremamente raros e pontuais. Você tem apenas no final da adolescência, ou em meados ali da adolescência, justamente porque precisa de um certo tempo, devido às próprias características de desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central. Enfim, é isso. Aqui um exemplo. Eu tenho um gene específico, o MTHFR, conhecido na quebrada como metileno tetrahidrofolato redutase. O que esse gene faz? Esse gene está relacionado com a síntese de metilfolato, que é um cofator essencial para a síntese de várias substâncias, incluindo as monoaminas. Aqui você tem o ácido fólico, que é a vitamina B9. Ao ingerir, ó, ela sofre a ação da dihidrofolato redutase, é uma outra enzima, se transforma, vai, tetrahidrofolato, beleza, vai transformar em L-metilfolato. O L-metilfolato é uma substância que ajuda outras proteínas a metilarem outras proteínas. E aí controla o grau de atividade dessas outras proteínas. E não só proteínas, o próprio DNA está envolvido aí. O DNA não pode sofrer metilação, as histonas não podem sofrer metilação ou acetilação. Então, o L-metilfolato ele está relacionado com a expressão de certos genes, porque ele controla o grau como é que eu posso dizer? Ele controla a estrutura das histonas, que são as proteínas que enrolam ou desenrolam o DNA, e ele também controla a ativação de algumas enzimas ou outros cofatores. Por exemplo, o L-metilfolato está envolvido com a síntese do BH4, a tetrahidrobiopterina, que é um outro cofator extremamente importante para as reações de hidroxilação na célula. E quem é que é produzido por hidroxilação? Dopamina, noradrenalina, serotonina. A tirosina sofre a ação da tirosina hidroxilase. A tirosina hidroxilase precisa de BH4, da biopterina. A biopterina precisa, para ser sintetizada, de L-metilfolato. O L-metilfolato precisa da metileno tetrahidrofolato redutase. Entendeu? A metileno tetrahidrofolato redutase precisa de ácido fólico. Então, a gente voltando, a gente pode ver vários fatores que interferem na síntese de monoaminas. Então, se eu tenho uma nutrição, uma alimentação deficiente de ácido fólico, de vitamina B9, eu vou ter problemas na produção de metilfolato, eu vou ter problemas na produção de BH4, eu vou ter problemas na síntese de monoaminas. Simples assim, Cleiton? Simples assim. Então, problemas na alimentação podem repercutir, problemas nutricionais podem repercutir negativamente em alteração nos circuitos do humor, com certeza. É só a gente imaginar como é que o nosso humor fica quando a gente está com fome também. Não que tenha essa ligação direta, né? Isso aí é por outro mecanismo. Mas só para a gente ver que tem um link aí entre alimentação e humor. E quem é que intermedia isso também? Intestino, papaizinho. Então o intestino também está envolvido desde a função do epitélio intestinal até a própria microbiota intestinal. O intestino ele interfere no humor não é porque ele é o principal local de síntese de serotonina nas células enterocromafins. Não, não é só por isso. A serotonina produzida no intestino serve a outros propósitos. A serotonina produzida pelo intestino não vai lá no circuito do humor afetar o humor, não. Entendeu? Você tem alguma serotonina, ou sobretudo triptofana ali, voltando pelo próprio nervo vago, que nerva o intestino, indo lá para as áreas encefálicas, você tem uma certa comunicação aí. Mas a função da microbiota, ela interfere sobretudo, a função intestinal, de uma maneira geral, interfere sobretudo na função cerebral, porque a microbiota e o intestino, eles produzem vários fatores metabólicos. O intestino é um intenso órgão endócrino. Por exemplo, a microbiota saudável produz ácidos graxos de cadeia curta. Por exemplo, o butirato. O butirato ele tem ação anti-inflamatória. Então, o intestino
alterado, uma disfunção intestinal, quer seja por uma desbiose ou quer seja por uma alteração na barreira epitelial intestinal, vai mais repercutir na função cerebral. Primeiro, por conta das aferências diretas neurais do intestino para com o cérebro, e segundo, porque o intestino despirocado assim vai produzir metabólitos inflamatórios. Então, o principal problema de um intestino ruim é mais a inflamação, a neuroinflamação que esses metabólitos, né? As pessoas acham que a serotonina produzida pelo intestino vai diretamente atuar lá nas coisas do humor. Isso não existe. É isso. Então, ó, tem vários outros fatores aqui que não só as monoaminas diretamente. Aqui é só mostrando a metileno tetrahidrofolato redutase com outras coisas. Ó, essa enzima ela também regula o grau de fosforilação da CONT. CONT é a catecol-ortometiltransferase, é uma enzima que metaboliza serotonina, que metaboliza dopamina, que metaboliza noradrenalina. Então, quando a metileno tetrahidrofolato redutase está com atividade reduzida, você tem mais atividade da CONT e você tem menos produção de biopterina. Resumindo, você tem menos monoamina. Então, suponhamos que uma pessoa tenha uma variante gênica da MTHFR que já faz com que ela seja uma enzima menos ativa, que tem uma atividade reduzida. E essa pessoa ainda se alimenta mal, ainda tem uma desbiose. Então ela vai ter uma susceptibilidade a mais por um processo de alteração de humor mediante a uma alteração de uma nutrição adequada. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, as pessoas têm susceptibilidades diferentes a coisas diferentes. Quem tem essa enzima alterada automaticamente já tem que se alimentar melhor em detrimento a outras pessoas. É isso que eu estou dizendo. Então, a tolerabilidade dela de uma alimentação ruim, de uma alimentação rica em ultraprocessados, em junk foods, fast foods, vai repercutir mais negativamente no humor dela. É isso que eu estou dizendo. Então, até as abordagens terapêuticas e nutricionais, elas têm que ser paciente específico. Você não pode tentar uma abordagem igual para todo mundo. Por isso que as pessoas não respondem da mesma maneira. É isso. Então, no final das contas, é uma briga, é uma queda de braço entre a genética e o ambiente. Então, como eu nasci e como eu me criei. Lembrando que o ambiente ele começa desde o período intrauterino, desde o neurodesenvolvimento. Então, a partir do momento que o espermatozoide fecundou o ovócito secundário e o zigoto foi formado, blastocisto foi implantado lá no endométrio, o meu repertório gênico já foi selecionado, é aquele ali. A partir dali, é só a epigenética, é só a interação do meu genótipo com o ambiente. E isso tem mais peso até do que a genética. Mas isso também depende de transtorno para transtorno. Por exemplo, se eu pegar a depressão ela tem um peso genético de 30 a 40% em média. Os últimos estudos quantificaram isso. Então, 60 a 70% é fator ambiental e 30 a 40% é fator genético. Isso, os máximos, né? Óbvio que tem pessoas que não têm nenhuma susceptibilidade genética, então o ambiente pode literalmente fuder com a mente da pessoa a pessoa não vai repercutir em alterações humorais, em alterações comportamentais, porque ela é resiliente, ela tem os circuitos cerebrais já fortalecidos. Agora, uma pessoa que não tem, e aí ela sofre um abuso infantil, ela sofre uma pressão psicológica no trabalho, uma pressão social. É por isso que transexuais, homossexuais de uma maneira em geral também, tendem a ter mais depressão e ansiedade. Porque você tem uma pressão social muito grande, você tem um estigma muito grande, você tem um preconceito muito grande. Sobretudo da sociedade, mas também familiar. Então, uma criança que tem essas características homossexuais, ela já começa sofrendo, entendeu?
Aí tem o componente de culpa, ela vai se culpar, ela vai achar que está fazendo uma coisa errada, enfim. E a sociedade contribui aí com o resto de alteração, né, psicológica dessa criança. E isso vai fatalmente alterando os circuitos cerebrais dela até que ela chega numa certa idade que vai eclodir aquela doença, aquele fenótipo. E aí, por exemplo, ó, a genética, você tem vários genes candidatos, quando mutados, a gerar essa susceptibilidade. Então, ó, alterações em vários genes, DISC1, neuregulina, CONT, ERB. Aqui são genes específicos para esquizofrenia, que é só para mostrar o exemplo. A gente chama isso de diátese genética. Diátese genética é o repertório gênico da pessoa. É a natureza, é aquilo que eu não posso mudar. Eu nasci com esses genes até o presente momento. As técnicas de edição genética, elas são bem limitadas, mas no futuro vai ser possível sim corrigir esses genes de susceptibilidade. Isso por si só já gera um circuito com viés, um circuito cerebral com viés. E quando eu tenho esse circuito com viés e eu junto isso com fatores ambientais, maus tratos na infância, uma infância difícil, eu fui infectado, ou minha mãe foi infectada no período intrauterino, eu fumei maconha, eu fumei crack, eu usei cocaína, eu tive outras experiências traumáticas, eu me acidentei, eu quase morri, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Então, esses múltiplos eventos na vida, ou seja, os acontecimentos da vida que eu passei, vão contribuir ainda para lascar esse circuito que já estava com viés. Então, esses estressores ambientais, eles com certeza, por via epigenética, vão alterar mais ainda esse circuito já fragilizado. E aí, eu tenho duas possibilidades. Geralmente, vai para descompensação, no caso, né? O meu circuito ainda pode compensar, e aí eu não tenho um transtorno mental. Mas se o meu circuito já estava com fragilidade, já estava fraco, com certeza ele vai se descompensar. E aí eu vou ter, ó, hipoativação com disfunção, que seria o transtorno latente, né? Fica latente até um outro estressor mais forte vir e perturbá-lo com efetividade. E, ou posso ter uma compensação ineficaz. Quando eu tenho uma compensação ineficaz, aí eu já manifesto aquele transtorno mental. Aí eu vou ter, por exemplo, aqui no caso da esquizofrenia, alucinações e delírios. Eu vou ter sintomas negativos, cognitivos e afetivos, anedonia, embotamento afetivo, diminuição da motivação, diminuição do prazer, como eu falei. Eu vou ter desarranjos no pensamento, eu não vou saber formular ideias. Tudo isso o ser humano chamou esse conjunto de sinais e sintomas, ele agrupou numa entidade nosológica e chamou de esquizofrenia. Então, quem tem alucinação e delírio, quem tem sintoma negativo, cognitivo, afetivo, mais desarranjos nas ideias, nos pensamentos, nas suas crenças, delírios, né? Eu tenho uma coisa chamada de esquizofrenia. Então, resumindo, um transtorno mental acontece com duas mãos. A primeira mão é a genética, a segunda mão é a epigenética, ou influência ambiental. É por isso que quando me perguntam se eu sou contra ou a favor da legalização da maconha, eu sou contra. Porque a maconha é um agente estressor ambiental fortemente. Por exemplo, para esquizofrenia. Sobretudo do tetrahidrocannabinoide, o THC. O canabidiol ele já não. Mas aí eu não sou a favor da liberação da maconha em si, da cannabis. Eu sou a favor do uso medicinal do canabidiol. Que uma farmácia venda, por exemplo, comprimidos de canabidiol. Aí eu sou a favor. Porque o THC praticamente não tem aplicação médica. Já o canabidiol tem várias, desde uma epilepsia até para o controle da dor. THC, pelo contrário, ele pode lascar o cérebro.
Então, aqui, entrando nos transtornos de humor, né? O humor, ele é produto de alguns circuitos específicos cerebrais. E como todo circuito cerebral, ele tem momentos de maior ativação, de menor ativação, momentos de alteração de ativação. E é isso que faz com que o nosso humor oscile, porque o nosso humor, ele em algum grau, até um certo grau, ele é para ser sincronizado com o ambiente. Então, quando o ambiente está de uma certa maneira, o nosso humor era para oscilar junto com o ambiente. Na verdade, o nosso corpo ele tem que responder ao ambiente. É só assim que a gente se adapta. Se a gente estivesse todo o tempo feliz, nós não teríamos sobrevivido. Se nós estivéssemos todo o tempo tristes, também não teríamos sobrevivido. Temos que ter algum grau de oscilação, porque a felicidade, a alegria serve a um propósito. A tristeza também tem o seu valor evolutivo, também. O luto, a tristeza, a ausência de prazer, tudo isso tem a sua razão de ser. E é importante que isso aconteça. Só que, sobretudo a vida moderna, nos últimos 10 mil anos, vamos colocar aqui, nem tão moderna assim, mas comparando a 200 mil anos de Homo sapiens sapiens, ou a mais de 2, 3 milhões de anos dos primeiros hominídeos, bípedes, né? Você tem, então, um fenótipo que não está se encaixando do ambiente. E é por isso que cada vez mais os transtornos mentais estão prevalentes. Estão cada vez mais prevalentes. Não só os transtornos mentais, todas as doenças estão cada vez mais prevalentes. Óbvio, uma parte porque tem mais diagnóstico, tem diagnósticos mais precisos, a gente identifica melhor as doenças. Mas por outra, porque realmente elas estão aumentando. Justamente porque os fenótipos estão cada vez menos adaptados ao meio em que vivemos. Nós mudamos muito rápido o ambiente e o nosso genótipo não teve a chance, e o fenótipo também não teve a chance de se adaptar. Peraí. Então, eu pensei que eu tava gravando a aula, não tô, meu Deus. Enfim, mas vai ficar lá no YouTube, né? Então, o humor, ele pode oscilar. Se ele oscilar demais e ficar muito alto, a gente chama isso de mania. Se ele oscilar mais ou menos, a gente pode chamar isso de hipomania. Se ele oscilar negativamente num nível anormal, a gente chama isso de depressão. Se ele oscilar mais ou menos no nível intermediário aí entre o humor normal e a depressão, a gente chama de distimia, que equivaleria a uma depressão leve, né? Digamos assim. Porém mais crônica. E se ele oscilar tanto para cima quanto para baixo, a gente chama isso de transtorno bipolar, que varia entre episódios maníacos e episódios depressivos. Só isso, de maneira geral. Os circuitos do humor, eles são regulados, óbvio, como todo circuito cerebral, por neurotransmissores. E aí você tem os três grandes grupos de neurotransmissores que regulam o humor. Você tem a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Quando eu tenho disfunções mais na noradrenalina e mais na dopamina, eu tenho um humor mais deprimido, eu tenho perda de felicidade, eu tenho perda de interesse, perda de energia e entusiasmo, diminuição da vigília, diminuição da autoconfiança. A gente diz que isso são características mais de uma redução do afeto positivo. Afeto positivo seria aquele afeto que se expande. Então, se eu estou alegre, eu deixo de ficar. Se eu tenho muito prazer, eu deixo de ter. Se eu tenho entusiasmo, energia, eu deixo de ter. Se eu fico muito vigilante, eu deixo de ter. Se eu tenho confiança, eu deixo de ter. Então, eu perco o afeto positivo. O afeto que se expande. As disfunções mais noradrenérgicas e mais serotoninérgicas, elas estão envolvidas com o aumento do afeto negativo. Então o humor também ainda continua deprimido, óbvio, mas coisas como culpa, aversão,
medo, ansiedade, hostilidade, irritação, solidão são mais prevalentes. Então o tratamento ele tem que ser olhado nessa ótica. Olhado nessa ótica é redundante, mas é isso mesmo. Por quê? Então, um indivíduo que tem culpa e aversão, medo e ansiedade, ele obviamente vai responder mais quando eu aumentar a serotonina dele do que quando eu aumentar a dopamina dele. Então, por exemplo, uma classe de medicamentos mais adequada para esse tipo de paciente seria um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, um citalopram, uma sertralina, uma fluoxetina, uma paroxetina, por exemplo. E assim vai. E aí, a depressão. A depressão é o principal transtorno de humor, né? E é uma pandemia também, praticamente. E é um grande problema hoje de saúde pública. A teoria mais aceita, mesmo assim ela ainda não é unânime, é a teoria monoaminérgica. Mas não sei se alguém aqui já assistiu alguma aula minha sobre esquizofrenia e tal. Quando eu falo de esquizofrenia, eu falo da teoria dopaminérgica. Porém, a teoria dopaminérgica, ela não é que ela seja a principal, mas ela é uma das vias comuns. Ela é uma das alterações finais fenotípicas da esquizofrenia. E é a partir da desregulação final dela que gera-se os sintomas e sinais da esquizofrenia. Então, as monoaminas seriam mais ou menos a mesma coisa na depressão. Não é que o problema base esteja na monoamina, mas os problemas base, alguns eu já citei, incluindo problemas, por exemplo, nutricionais, deficiência de folato, de ácido fólico, né? Ou problemas na microbiota, vão resultar numa disfunção das monoaminas. Aí essa disfunção pode ser de dois tipos: ou na produção de monoaminas, ou na ação das monoaminas. Muitas vezes você tem monoaminas normais ou até aumentadas, porém as monoaminas não estão fazendo o que elas têm que fazer, que é se ligar no receptor dela e promover a ação. É como se eu tivesse, de maneira didática também, uma resistência às monoaminas. O cérebro ele não responde melhor às monoaminas. Então é por isso que se o paciente tem essa grande resistência às monoaminas, o cérebro dele não vai responder tão bem a um tratamento antidepressivo convencional. Então, se aquela pessoa já tem uma deficiência na resposta à serotonina, se eu aumentar os níveis de serotonina, beleza, eu vou aumentar em algum grau a resposta. Mas primeiro que eu não vou resolver o problema que está causando a resistência à serotonina nele. E segundo que a resistência à serotonina vai aumentar em resposta ao aumento da serotonina. Então, com o passar do tempo, ele pode não responder àquela terapêutica normal. Ele vai ter uma resistência à ação antidepressiva do medicamento. Também é muito comum. Não sei se eu estou me fazendo claro. Voltando. Eu tenho as monoaminas. Aí, depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizado por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, assim como distúrbios do sono e apetite. Ou seja, são sintomas base, sintomas nucleares, como o humor deprimido, né? E a ausência de prazer, margeado de outros sintomas secundários, como alterações do sono, alterações do apetite, alterações secundárias que a gente chama, né? Aí nos anos 50, não, isso aqui, enfim, não nos interessa pelo tempo que a gente tem, não dá para discutir. O estado normal, segundo a teoria monoamnéstica. Uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa saudável, não deprimida, não com depressão, ela teoricamente tem monoaminas normais. Ela tem projeções monoaminérgicas que saem aqui do tronco, ó, noradrenalina do lóculo cerúleo, serotonina do núcleo da RAF e dopamina da área tegmentar ventral. Esse é o normal. Aventou-se a possibilidade de um paciente com depressão ter deficiência de monoamina. Isso é certo para alguns tipos de depressões. Alguns pacientes têm de fato diminuição da secreção de monoaminas, mas nem é a maioria. Entendeu? Então, eu não posso dizer que a depressão por si é causada por deficiência de monoaminas. Não é.
pode ser em algumas pessoas, ou isso pode contribuir em algum grau, mas isso não é fator causal. Fator causal é, sempre que eu tiver deficiência de monoamina, ou melhor, sempre que eu tiver depressão eu vou ter deficiência de monoamina? Não. Fumar causa câncer? Não. Fumar aumenta a susceptibilidade a ter câncer. Fumar é fator de risco, é fator predisponente. Então, não é uma relação de causa e efeito. Mas, em algumas pessoas, sim, a deficiência de monoaminas delas repercutem sim num estado depressivo. Só para deixar claro. E aí, viu-se que em algumas outras pessoas você tinha suprarregulação dos receptores, mas em outras não. Então também não é por conta disso em si. Suprarregulação é o aumento da concentração dos receptores. Isso acontece justamente em estados que eu tenho baixa produção de monoaminas. É uma compensação. Mas isso também viu-se que algumas pessoas tinham, outras pessoas não. E isso em ciência não é conclusivo. Se algumas pessoas se aquele fenômeno acontece em algumas pessoas e em outras não, numa proporção de 50% a 50%, é praticamente aleatório, então. Né? Eu não tenho um viés estatístico definido. E aí olhou-se depois das monoaminas. O que as monoaminas causam? Beleza, as monoaminas não estão tão alteradas assim. Foi a conclusão que eles chegaram. Mas a pergunta que ficou é: o que acontece com as monoaminas? Ou seja, o que acontece quando as monoaminas atuam no cérebro? Qual é a consequência da atuação das monoaminas? Aí viu-se que as monoaminas servem, sobretudo, para regular a ação de outras substâncias. Que outras substâncias? As chamadas neurotrofinas. Sobretudo uma neurotrofina principal, que é a principal neurotrofina que responde às monoaminas. O BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, quando uma serotonina chega, quando uma noradrenalina chega no neurônio alvo, se liga no seu receptor, ela ativa, por exemplo, a proteína GS ou a proteína GQ, ou aumenta os níveis de cálcio, ou aumenta os níveis de AMP cíclico, e resulta na ativação, por exemplo, da PKA e da quinase dependente de cálcio e calmodulina. Ativam o CREB, o elemento de resposta ao AMP cíclico, que reduz a transcrição dos genes produtores de BDNF. E o que o BDNF faz? Óbvio, se ele é um fator neurotrófico, ele vai fazer o que uma neurotrofina faz: sinaptogênese, neuroplasticidade, sobrevida, neurogênese. Então, o BDNF, ele fortalece circuitos cerebrais específicos. É isso que ele faz. E aí viu-se que vamos testar, né? Vamos testar. Viu-se que realmente pacientes com depressão, sim, aí a grande maioria dos pacientes com depressão, em estudos pós-mortem, sobretudo, viu-se que eles têm uma diminuição da produção de BDNF. Ou seja, eles têm uma menor tanto produção quanto ação do BDNF. E então, os circuitos cerebrais que o BDNF fortalece não são fortalecidos, sobretudo circuitos do humor. É por isso que você tem alterações de humor em quem tem níveis baixos ou insuficientes de BDNF. Então, ó, a hipótese das monoaminas não está de um todo errada. Porém, ela nem é o começo em si e nem é o fim. Ela é apenas o meio do caminho fisiopatológico. Ela é um ponto de convergência. A inflamação afeta as monoaminas, o estresse causado por uma má alimentação afeta as monoaminas, o estresse psicológico afeta as monoaminas, e as monoaminas afetadas alteram as neurotrofinas. E são as neurotrofinas de fato que estão envolvidas mais diretamente com a depressão. E aí, como é que essas neurotrofinas estão alteradas? Como é que elas não estão respondendo às monoaminas? Aí viu-se que um link que foi bem estabelecido e está bem definido hoje é o link relacionando estresse e depressão. Então, os fatores estressores da vida estimulam, de maneira geral, o aumento da atividade do eixo hipotálamo-hipófise,
Aí eu tenho um aumento da liberação de ACTH, que no final culmina com o aumento da liberação de cortisol. O cortisol, ele chega nesses neurônios do cérebro e ele diminui a liberação de monoaminas, ele diminui a liberação de fatores neurotróficos e ele aumenta a excitotoxicidade. No final das contas, ele resulta numa diminuição dos níveis de BDNF. Logo, neurônios que são expostos a níveis crônicos elevados de cortisol, eles têm uma supressão dos genes de BDNF. Eles produzem menos BDNF. Então, viu-se aí que o cortisol era um dos vilões. Isso foi atestado em pessoas com síndrome de Cushing tendem a ter mais depressão, pessoas com pseudo-Cushing, que é uma elevação aumentada de cortisol por hiperatividade do eixo também. Por exemplo, um indivíduo obeso tem aumento dos níveis de cortisol. Um indivíduo que dorme muito mal tem aumento dos níveis de cortisol. Então, qualquer paciente que tenha cronicamente elevado seus níveis de cortisol, ele tem mais chance de ter um quadro de depressão. Não quer dizer que ele vá, mas quer dizer que ele já está sofrendo uma pressão ambiental que está empurrando o cérebro dele para a depressão. Se ele tiver susceptibilidade genética, se ele tiver variantes genéticas que fragilizem esses circuitos, aí sim ele pode realmente evoluir para uma depressão. Se não, os circuitos cerebrais dele aguentam esse tranco. Podem aguentar esse tranco, né? Também não posso afirmar que vão aguentar. Então, eu tenho aí um papel de ligação entre o estresse e os fatores neurotróficos. Aqui são neurônios hipocampais, ó, piramidais do hipocampo, mostrando o neurônio normal. Ele sofre a ação das monoaminas, do glutamato, e ele produz o BDNF, ou as espinhas dendríticas. Um neurônio que é constantemente exposto a níveis altos de corticoide, né, do cortisol, o que acontece com ele? Ó? Ele responde menos às monoaminas, ele responde menos ao glutamato. Então ele tem menos arborização dendrítica, ele tem menos formação de sinapses. Há uma poda sináptica maior. Então o hipocampo de uma pessoa com estresse crônico é um pouquinho mais atrofiado. E aí vem daí os déficits de memória, os problemas de expressão alterada do humor, do afeto, porque o hipocampo regula também. O hipocampo está relacionado com a atividade da amígdala, o hipocampo está relacionado com a atividade das nossas lembranças. Então, o hipocampo alterado vai alterar desde uma resposta neuroendócrina até ao nosso humor. E aqui, ó, um indivíduo com depressão, porém sendo tratado com antidepressivo, note que a resposta às monoaminas volta, ó. E aí eu tenho um aumento dessas espinhas dendríticas, dessas conexões. Então é de extrema importância que o indivíduo que tenha depressão seja tratado. O não tratamento de uma pessoa com depressão piora o quadro. A depressão é uma doença progressiva. Ela não fica estável se você não tratar. Ela vai piorando. E se a pessoa tinha, por exemplo, uma crise depressiva por ano, depois de 4, 5 anos, óbvio que esse valor que eu estou dando é arbitrário, né? Depende de pessoa para pessoa, mas depois de uns 3, 4 anos, ela começa a ter 2 crises. Aí depois ela começa a ter 3 crises depressivas. Entendeu? A partir de um momento que ela vive em crise depressiva. E aí a parte de ideação suicida começa a predominar, né? O comportamento suicida, ele vai amadurecendo. E aí a pessoa que antes podia ser um suicida passivo, ou seja, só tinha vontade de morrer, passa a ser um suicida ativo. É uma pessoa que tem que se planeja para se matar, que tem um cronograma para executar o ato. E isso também está envolvido com problemas no córtex orbitofrontal, com problemas na amígdala, com problemas no hipocampo. É aquilo que eu sempre falo, uma pessoa com comportamento suicida, ela está sendo enganada por algumas alterações no cérebro dela. Ela não processa a informação do jeito correto. Então ela tem uma cegueira de futuro, ela não consegue ver saída para o caso dela, a não ser a morte. A única solução, a solução final,
é tirar a vida, entendeu? Então, é um tipo de direcionamento de comportamento para a morte, comportamento suicida, né? E tá envolvido com os mesmos mecanismos que afetam o cérebro na depressão, entendeu? Eu não tô dizendo que toda pessoa com depressão vai ter comportamento suicida ou vai ter ideação suicida. Não vai. Não vai. Estresse e neuroplasticidade, aquilo que eu tinha falado, ó. BDNF, CRH altera. Então, o cortisol, ele tem essa capacidade de alterar as estonas. Então, ele altera a expressão de genes. E uma coisa interessante, o excesso de cortisol gera uma ativação inflamatória, leva a um efeito inflamatório. Você pode se perguntar assim, mas professor, o cortisol não é anti-inflamatório? Não é um dos principais potentes fármacos anti-inflamatórios? É sim, mas o cortisol cronicamente causa uma inflamação de baixo grau, porque ele leva à dessensibilização do NF-κB, que é o principal gene de resposta tanto aos glicocorticoides quanto à resposta inflamatória. Mas isso é assunto para outras coisas. Só grave que o cortisol em excesso e cronicamente elevado, ele pode causar um estado de inflamação subclínico. E essa inflamação periférica chega lá no sistema nervoso central, causa uma neuroinflamação, causa uma reatividade da micróglia, que são os macrófagos do sistema nervoso central. E isso vai gerar o quê? Alterações na função dos circuitos cerebrais, alteração nas respostas às monoaminas, alteração nas respostas às neurotrofinas, e isso vai afetar o comportamento. E aí eu tenho os sintomas cognitivos, ó, humor deprimido, apatia, perda de interesse, são sintomas nucleares, ou seja, eles têm que estar presentes numa pessoa para ser diagnosticado com depressão. Tem que ter humor deprimido e tem que ter apatia e perda de interesse. Aí os outros sintomas secundários são alterações no peso, apetite, transtornos do sono, fadiga, alterações psicomotora, disfunção cognitiva, aí sentimentos de culpa, inutilidade e, óbvio, a ideação suicida. Esses outros sintomas são sintomas secundários, né, que a gente chama, e eles têm que estar presentes em pelo menos 4. Então é uma combinação. Tem que ter pelo menos um desses sintomas e tem que ter pelo menos 4 desses. Então, se a pessoa tem humor deprimido, tá com alterações no peso e apetite, transtorno no sono, sentimentos de culpa e inutilidade e sentindo fadiga, eu posso dizer que ela tem características de uma pessoa com transtorno depressivo maior. Entendeu? Mas óbvio, esse diagnóstico ele compete apenas e exclusivamente a um psiquiatra, que é o profissional capacitado para fazer isso. Locais encefálicos alterados em relação à depressão. Córtex pré-frontal, sobretudo a porção orbital, né? Tanto medial quanto lateral. O córtex pré-frontal dorsolateral, a amígdala e o hipocampo, como eu falei, e o córtex cingulado anterior. Ó, neuroimagem da ativação do cérebro durante a depressão. Um paciente normal, quando ele está em repouso, repouso que eu digo assim, ele está de boa, ele tem um certo grau de ativação do córtex pré-frontal dorsolateral e ele tem pouca ativação da amígdala e do córtex pré-frontal orbitofrontal, do COF, né? Já uma pessoa deprimida, note que é o contrário, ó, ele tem uma diminuição da ativação do córtex pré-frontal dorsolateral. É daqui a perda de interesse. É daqui aquele sentimento de que não tem vontade, aquela perda de energia, aquela perda de motivação, o próprio humor deprimido. A pessoa não tem motivação de fazer nada, entendeu? É uma perda de vitalidade, digamos assim, né? É uma ausência de vitalidade. É, a depressão ela não é o contrário da alegria, não é o contrário da felicidade. Ela não é tristeza, entendeu?
ela é mais um não sentir do que um sentir ruim, digamos assim. Claro que aí depende da pessoa e tal, mas é uma perda de vitalidade. Aquele humor expansivo, ele é diminuído, né? Digamos assim. E olha quem é que está aumentado: o córtex orbitofrontal e a amígdala. Logo, esse aumento do COF e esse aumento da amígdala também resultam naqueles sentimentos ruins, aqueles sentimentos negativos. Ideação suicida, culpa, angústia, entendeu? Outro. Aqui mostra também, ó. Por exemplo, essas regiões que eu citei, ó. Quando a felicidade é induzida, geralmente a gente tem uma resposta cerebral específica, né? E é normal que numa pessoa saudável a felicidade gere uma resposta mais forte do que uma tristeza, entendeu? Já num paciente deprimido é o contrário. A felicidade induzida não gera tanta resposta, já a tristeza induzida gera uma resposta a mais. Então é como se o cérebro daquela pessoa estivesse viciado em sentir mais tristeza. Então, coisas habitualmente tristes geram mais tristeza na pessoa. Coisas habitualmente alegres geram menos alegria. Aquilo que eu tinha falado. A pessoa gosta de viajar, ela já não vai gostar tanto. A pessoa gosta de comer aquela comida específica, ela já não vai gostar tanto. Então, ela vai perdendo a felicidade, a motivação de fazer coisas que habitualmente ela fazia. Então, comer para ela passa a ser uma coisa extremamente mais mecânica. Poxa, eu tenho que cortar a carne, eu tenho que colocar na boca, eu tenho que sentar, botar comida no prato. Ela vê o percurso para comer. E isso fica trabalhoso, isso fica desgastante, isso fica desmotivante. Quando você vai comer, você não pensa nisso, você não pensa em colocar. Pensa que eu digo conscientemente, você pensa para executar a ação, mas você não pensa, tô aqui deitado. A não ser que você esteja muito cansado, né? Claro que então, você tem que avaliar o contexto. Tô falando de maneira geral. Se você tá com muita fome, você não fica pensando, ah, eu não vou comer não, porque eu vou ter que botar a comida no prato, aí eu vou ter que pegar uma colher ou um garfo, eu vou ter que colocar comida no prato, eu vou ter que pegar na colher ou no garfo e levar a minha boca, eu vou ter que mastigar e depois eu vou ter que engolir. Você não pensa o passo a passo. Geralmente uma pessoa com depressão, ela pensa. Ah, eu vou dar aula, então eu vou ter que me vestir. Se vestir fica trabalhoso, se levantar fica trabalhoso, ir fica trabalhoso. Ah, mas eu vou ter que ficar em pé, eu vou ter que ficar falando, eu vou ter que. Então a pessoa pensa nos pequenos detalhes e isso acaba levando a essa diminuição da vontade de fazer a coisa. E a pessoa acaba fazendo, se faz por obrigação. E isso gera mais tristeza, isso gera mais angústia do que o normal. Basicamente isso. Aí aqui as diversas áreas, ó. Você tem fadiga psicomotora, que é mais uma alteração a nível do estriado, falta de prazer e energia, que é mais no núcleo accumbens. Você tem falta de interesse, falta de concentração, que é a nível de córtex pré-frontal dorso lateral, fadiga mental também, que é a nível de dorso lateral, culpa, tendência suicida e sentimentos de inutilidade, é mais a nível do COF, como eu falei. O humor deprimido também tem a ver com o COF. Culpa também e a tendência suicida, aí aqui mais no componente mais ativo tem a ver com a amígdala. Então o suicida passivo tem mais a ver com o COF. O suicida ativo tem mais a ver com a amígdala. Estudos de neuroimagem em indivíduos que foram, vamos dizer assim, capturados, né, num surto a pessoa estava tentando se matar ou tinha acabado de tentar se matar e as pessoas foram submetidas a uma neuroimagem, mostrou uma hiperatividade da amígdala. Então a amígdala da pessoa está hiperativada. É por isso que um benzodiazepínico pode acalmar também, por exemplo, né, que dá uma diminuição aí na atividade da amígdala nesses casos. Mas enfim, é uma coisa mais complexa que a gente ainda não entende muito bem. Sentimentos de inutilidade e humor também estão relacionados com o próprio hipotálamo. Enfim, fadiga física tem mais a ver com a formação reticular. Né? Enfim, esses são os principais circuitos
relacionados com a depressão. Ó, aqui eu não vou ter tempo de explicar, porque realmente o tempo está curto, está quase acabando, e eu nem falei de ansiedade ainda. Numa outra oportunidade eu explico como é que esse estresse ele pode afetar alguns circuitos específicos. Então, resumindo, ó, os sintomas e os circuitos da depressão eu tenho humor deprimido e alteração no prazer, sendo os sintomas cardinais fadiga, problemas de concentração, distúrbios do sono, tendência suicida, alterações no apetite, no peso, culpa, sentimento de inutilidade e alterações psicomotoras. Basicamente isso. Também há uma alteração no sono, né? Já é bem característica. Os níveis de melatonina estão alterados, os níveis de cortisol estão alterados, a própria temperatura corporal está alterada. Eu tenho na depressão uma coisa chamada de atraso de fase. Então, geralmente é o primeiro sintoma da depressão, alterações do sono. Mais ainda do que o humor. Antes do humor deprimir, a pessoa que ela, suponhamos que ela não tinha problemas de sono, ela passa a ter. Entendeu? Não tô falando de pessoas que já habitualmente têm problemas de sono. E nem tô falando que todo problema de sono, toda insônia tem a ver com depressão. Não. Não. Mas em algumas pessoas, os primeiros sintomas depressivos, eles iniciaram com alteração no padrão de sono, que a gente chama de atraso de fase. Então, se a pessoa habitualmente dormia 11 horas e acordava 7 da manhã, agora ela está dormindo 4 horas da manhã e acordando 1 da tarde, por exemplo. Ah, mas eu estou fazendo isso agora, nesse tempo de pandemia. Não, mas aqui é um outro contexto. Você tem que sempre avaliar o contexto. Por exemplo, eu durmo muito tarde. Eu durmo 4 horas da manhã, mais ou menos, e acordo meio-dia, 1 hora. Eu não tenho depressão e nem tenho atraso de fase. É porque eu trabalho mais à noite. Então você tem que levar em conta o contexto da pessoa. Aqui, ó, é só para mostrar uma pessoa com depressão. Olha quem está mais ativado. Porções mediais como a amígdala e algumas porções do córtex orbitofrontal. E uma pessoa sem depressão, ó, tem uma ativação basicamente predominante de todas as áreas corticais, né? Então, ó o córtex pré-frontal dorso lateral aqui. Tá bem escuro. Então, realmente é um problema aqui de processamento de informação generalizado. No qual, por exemplo, aqui é a amígdala. Ó. A amígdala tá ó, muito envolvida. Aí deixa eu só perguntar aqui o pessoal. Eu ainda tenho quanto tempo? Porque assim, teoricamente meu tempo estourou, né? Aí eu teria ainda quanto tempo para finalizar aqui só para eu me programar? Alguém pode me responder? Oi, oi, Acleton. Sim, por volta de uns 10 minutos, tudo bem? O senhor acha Tá que o senhor bom. consegue? Não, tem que conseguir, né? Vai dar certo. Tá bom, obrigado, mas pode Tá bom. continuar. Pronto, não, eu vou terminar aqui em 10 minutos. Então vamos lá. Ansiedade. A ansiedade, eu vou falar aqui só do TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizado. Você tem o transtorno do estresse pós-traumático, você tem o transtorno de ansiedade social, você tem síndrome do pânico, entendeu? Mas eu só vou falar da TAG. A TAG tem dois sintomas nucleares, que é ansiedade generalizada e medo, alterações no medo e preocupação generalizada. São sintomas também nucleares. Paralelo a isso, concomitantemente a isso, você pode ter tensão muscular, alterações também no humor em relação à irritabilidade, você pode ter distúrbios do sono, você pode ter problemas de concentração, fadiga e excitação. Esses são os principais sintomas relacionados com a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Como a gente pode ver, tem um link aí relativo com depressão. Então, ó, o transtorno depressivo e o transtorno ansioso, eles têm algumas características. Ó, fadiga, problemas de concentração, distúrbios do sono são bem comuns, interconectados. Aí, irritabilidade, tensão, compulsões, esquiva fóbica, ataques de pânico e ativação excessiva são mais característicos de ansiedade. Culpa, sentimento de inutilidade, alterações do apetite e alterações psicomotoras são mais relacionados ao transtorno depressivo. A ansiedade, se a gente fosse quebrar essa síndrome, esse transtorno, em seus sintomas, eu teria, como eu falei, duas grandes alterações.
Uma no circuito do medo, que é interrelacionado com o próprio pânico, com a própria fobia, e outro, uma alteração no circuito da preocupação, sofrimento ansioso, expectativa apreensiva e a obsessão, aqueles pensamentos que surgem e causam uma certa inquietude. Aí, os sintomas e os circuitos cerebrais da depressão, relacionados com o medo e com a preocupação, eu posso ter a seguinte dinâmica. O medo está mais relacionado com um circuito envolvido com a amígdala, aquela estrutura que eu falei. Já a alça cortical ou a alça cerebral que está responsável pelo circuito da preocupação é um circuito córtico-estriado tálamo-cortical. Vou mostrar mais para frente, mas de maneira geral. Então eu tenho esse circuito da preocupação. As preocupações e as obsessões, elas surgem por ativação deste circuito aqui, ó. Estriado talâmico cortical. Quando este circuito é hiperativado, sobretudo por uma hiperativação da amígdala, eu tenho uma preocupação. Essa preocupação vai depender do contexto da pessoa também. Uma preocupação financeira, eu tenho uns boletos para pagar, mas não tenho dinheiro. Eu estou preocupado se eu terminei meu namoro, se eu vou voltar, ou se a pessoa está com outro. Enfim, ou várias preocupações. Estou preocupado se eu vou pegar Covid, se minha mãe vai se recuperar. E são as preocupações. É esse circuito aqui. E os principais neurotransmissores são esses aqui, ó. Eu tenho a serotonina, o GABA, a dopamina, a noradrenalina e o glutamato. E eles estão responsáveis por essa alça aqui. Isso é tanto verdade que os principais, para não dizer todos os medicamentos chamados de ansiolíticos, eles ou atuam na serotonina ou eles atuam sobretudo no GABA. Então eu tenho os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por exemplo, fluoxetina, paroxetina, sertralina, e os benzodiazepínicos. Esses benzodiazepínicos, eles também atuam aqui, né, no GABA. Então, serotonina e GABA, sobretudo, são os principais neurotransmissores envolvidos. Noradrenalina está envolvida? Também está. Dopamina também está, e o próprio glutamato. Aqui é o circuito do medo, mas também não nos interessa. Ó, aí o medo e a ansiedade é gerada por esse circuito aqui, o circuito do medo. Estou reduzindo o slide passado, né, que eu pulei. Eu tenho a amígdala reagindo ao ambiente, ela ativa o COF demasiadamente e ela ativa o córtex cingulado anterior, a parte mais anterior do giro do cíngulo. Do giro do cíngulo não, do cíngulo, né? E isso gera medo. Então, o circuito do medo, ele tem um componente da amígdala e ele tem uma participação do órbito frontal e do córtex cingulado anterior. Aquela angústia que a gente sente, né, aquele embrulhar de estômago, é causado pelo córtex cingulado anterior. É ele que gera tanto essa tristeza profunda quanto a angústia. A dor da alma, aquela dor que... aquele sentimento ruim, né? Aquela sensação ruim é o córtex cingulado anterior sendo encabeçado pela amígdala, gerando aquilo. E os neurotransmissores também são muito parecidos, ó. Serotonina, GABA, glutamato, o fator liberador de corticotrofina, mas, sobretudo, serotonina e GABA são os principais. E aí eu tenho outros circuitos alterados. Uma pessoa diante de um medo grande, de uma crise ansiedade, de uma crise ansiosa grande, ela pode sofrer um fenômeno chamado de frozen, ou congelamento. Aí é uma interação da amígdala com a substância cinzenta periaquedutal, que vai resultar num travamento aí das grandes vias colinérgicas descendentes, né, que se projetam aí para a medula, que controlam a musculatura estriada esquelética. Por exemplo, é a mesma via que é paralisada na paralisia do sono. Quem já viu meu post sobre a paralisia do sono, eu descrevo bem direitinho lá. Então, a paralisia do sono é quando o seu cérebro acorda, mas o seu corpo não acorda. Sua parte motora não acorda. E isso causa vários mal-entendidos entre o cérebro e o corpo. E aí gera toda a gama de experiências que
essa condição mostra, né, que essa condição apresenta. Então, substância isenta periaquedutal faz isso, leva a uma paralisação. Então, sei lá, chega dois caras numa moto de uma vez, vai me roubar, e eu paro de uma vez, eu travo. Isso é a substância isenta periaquedutal travando a sua parte motora. Eu também tenho uma resposta endócrina, aí é a amígdala interagindo com o hipotálamo, né? O hipotálamo é o grande maestro, na verdade, tanto do sistema nervoso autônomo quanto do sistema endócrino, controla a hipófise, por exemplo, e aí eu tenho a liberação de vários hormônios, sobretudo o cortisol e as catecolaminas, né? E se isso continuar de maneira crônica, aí eu posso ter alterações na função coronária, eu posso ter alterações na glicemia e posso ter alterações nos vasos cerebrais, levando a um acidente vascular encefálico, por exemplo. Isso de maneira crônica, né? Eu tenho uma resposta respiratória que é causada por uma comunicação também alterada da amígdala com o núcleo parabraquial. O núcleo parabraquial controla aí os músculos respiratórios e é isso que dá, por exemplo, aquela falta de ar que a gente sente. Então tem um link muito grande entre função respiratória, musculatura respiratória e ansiedade e circuitos de humor. Então você pode ter ali aquela sensação de dificuldade para respirar, de tanto dispneia, né, quanto apneia também. Parecido com uma crise de asma, praticamente. Isso se dá por alterações na função do núcleo parabraquial, puxadas aí pela amígdala. E aí a resposta autonômica, tanto o hipotálamo quanto o lóbulo cerúleo estão envolvidos nisso. E aí eu tenho, se isso cronicamente também, ó, aterosclerose, isquemia, pressão arterial aumentada. Então, por exemplo, é um dos mecanismos que a ansiedade pode culminar com a hipertensão, porque vai aumentar a ativação simpática, por exemplo, sem contar na própria resposta neuroendócrina demasiada ao cortisol e às catecolaminas, né, como eu já tinha falado. E aí você tem a amígdala e o medo. A amígdala, como eu falei, ela é a maestra do circuito do medo e da preocupação, sobretudo do medo. Então, ela pode interagir com o núcleo parabraquial, alterar a respiração, com o lóbulo cerúleus, o hipotálamo e ativar a resposta neuroendócrina, tanto autonômica quanto hormonal. A substância isenta periaquedutal e alterar a resposta de congelamento. E o COF e o córtex cingulado anterior e levar aqueles sentimentos de angústia, né? Então, tudo isso gera medo e preocupação. Aqui. Noradrenalina também está envolvida, né? Como eu falei, existem neurônios noradrenérgicos que causam isso. Então, o simpático está muito envolvido também. Então, era basicamente isso, meu povo, que eu tinha para falar. Tinha separado aqui só para falar um pouquinho da ação dos antidepressivos e ansiolíticos, mas fica também para uma próxima oportunidade. Estourei o meu tempo. Aí só o merchandisezinho, né, nos últimos 2 minutos aqui, ó. Quem se interessar, aqui a bibliografia usada, ó, usei esses livros de neurociência para aquele começo e os de para os transtornos mentais propriamente dito, são os que eu mais gosto, neurobiologia dos transtornos psiquiátricos, psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais e esses outros aqui e o próprio DSM-5, né, que fala lá dos critérios diagnósticos. E aí, para farmacologia, os principais que eu gosto são esses. Algumas figuras usei aqui do Stahl, também muito bom. Esse livro aqui de psicofarmacologia, indico. E os outros de referência aqui. Então, professores de fisiologia são apenas células falando o que outras células fazem. Quem quiser me encontrar aí no Instagram, só colocar professor Aclerton ou Afísio, são as minhas duas plataformas. Aqui eu tenho um canal do YouTube, também posto muita coisa lá. E o próprio canal do Telegram aqui, ó. Afísio e Afísio, né? E aqui é a minha plataforma de cursos. Quem gostou aí da didática, claro que aqui eu tenho um tempo definido, né? Tenho que falar coisas corridas, pular outras. Mas aqui tem vários cursos, 300 horas de cursos aqui para quem quiser. Que só uns tipos de curso, ó, fisiologia e patologia cardiovascular, endócrina, neurociência, psicofarmacologia, enfim. Quem tiver interesse aí, é só ir lá, colocar no Google plataforma Afísio que vai encontrar. E aqui é o contato, cleiton@hotmail.com, contato@afísio@hotmail.com. E é isso, meu povo. Foi um prazer aí, espero que a essência
tenha ficado aí clara para vocês. São assuntos bem complexos, mas tentei resumir aqui com o tempo que eu disponha. É isso. Então, professor, muito obrigado pela palestra. Eu acho que a gente pôde compreender os pormenores da neurobiologia dos transtornos mentais e também ver como esse descompasso entre o genótipo e o fenótipo e a epigenética influencia no surgimento, né, e na prevalência desses transtornos mentais. Isso. Eu acho incrível a forma como você aborda os conteúdos, acho que são conteúdos muito densos, mas que Ó, você faz a gente só um parênteses, entender. ó. Só um parênteses. E é por isso que nesses tempos de pandemia aumentou muito, porque a gente teve uma alteração do ambiente, né? Uhum. Ou seja, o nosso dia a dia mudou enormemente. Sim. E aí, e o nosso fenótipo, que já estava um pouquinho adaptado àquela nossa rotina, se deparou com essa mudança. E aí ele não se adaptou. O nosso fenótipo cerebral, digamos assim, né? Então, Exatamente. Aham. E eu acho muito incrível a forma que você aborda esses assuntos, que são muito densos, teoricamente, mas que são colocados assim de forma tão inteligível por você. Então, sua plataforma é incrível, o Instagram também sempre tem textos muito bons. Então, é isso aí, gente. Se inscrevam no Afísio para mais conteúdos assim, que são fundamentais para a nossa formação enquanto um profissional ético e competente e comprometido, né, com as pessoas que a gente aborda no nosso dia a dia. A gente teve que selecionar algumas perguntas por conta do tempo, porque a gente tem uma palestra depois. Mas a gente selecionou 4 perguntas e a gente vai uhum. fazer. O Sostenes Gomes perguntou: qual o impacto a longo prazo do uso de antidepressivos e remédios para dormir, como o Rivotril, para o sistema nervoso central? Podem claramente, as evidências já apontam isso para que podem desregular certos circuitos. Tem um link aí, já tem um link grande entre uso crônico de benzodiazepínicos, como o Rivotril que ele citou, e tanto Alzheimer, né, que é uma doença neurodegenerativa, quanto a própria depressão. Resumindo, quem faz uso crônico desses medicamentos tem uma maior chance, tem uma maior susceptibilidade de ter Alzheimer barra depressão. Porque você potencializa o GABA, né? Os circuitos GABAérgicos. E o GABA é o principal neurotransmissor envolvido com a LTD, a depressão de longa duração, que está envolvido com a extinção de sinapses. Então você tem a morte e o remodelamento de várias sinapses em momentos que não deveria se ter. E aí o cérebro não entende muito isso e acaba desregulando vários outros circuitos. Certo, professor. Eunice Ferreira perguntou: quais exercícios são neurofuncionais e qual tipo de dieta contribui com um bom funcionamento do sistema nervoso central? Não, aí você tem que falar com um profissional de educação física e um nutricionista. Todo exercício, teoricamente, ele é neurofuncional. Porque o exercício ele libera vários fatores chamados de miocinas, por exemplo, a irisina, que tem repercussões grandes no sistema nervoso central. Então, qualquer exercício, desde um aeróbico, como correr, até um resistido, como a academia normal mesmo, puxar ferro, vai melhorar a sua função cognitiva. Isso já é fato. Própria irisina, PGF-1 alfa, são fatores que são liberados pelos músculos durante o exercício e melhoram a função cognitiva. Aí, agora dieta, eu não sei. Aí é nutricionista. Ana Paula Junqueira: qual a diferença do citalopram e escitalopram? Acho que ela quis dizer em relação ao mecanismo de ação dos dois. Não, o mecanismo de ação é praticamente idêntico, eles são isômeros. Se eu não me engano, eles são enantiômeros. São isômeros ópticos. É isso, mas a função é praticamente a mesma. Na verdade, o citalopram é uma mistura racêmica do citalopram com estalopram. E aí viu-se que, claro que o estalopram tem alguns efeitos particulares, né? Mas o efeito é praticamente o mesmo. Mas são isômeros. Certo, então, acho que finalizaram as perguntas. Faltam. Vanessa Dias: por que alguns psiquiatras preferem tratar os transtornos de ansiedade com antidepressivos ao invés de ansiolíticos?
Mas essa divisão de antidepressivo ansiolítico, ela é assim, quando você diz assim, ó, esse fármaco é antidepressivo, quer dizer que ele serve para tratar depressão, mas não apenas somente depressão. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina tanto são antidepressivos como são ansiolíticos, entendeu? Acho que foi mais ou menos nessa pegada que ela falou. Até eu mostrei num slide que você tem vias comuns de disfunções neuroquímicas. Então, em alguns pacientes, ele tem ansiedade e tem alguns sintomas cardinais da própria depressão. Mas a serotonina, por exemplo, ela está envolvida tanto na depressão quanto na ansiedade. Então, tanto o indivíduo que tem ou depressão e ansiedade, e os dois, né, vai responder bem a serotonina. Sobretudo aquele tipo de depressão que eu citei, que é mais uma exacerbação do afeto negativo. Aí ela responde melhor a serotonina. É só uma classificação arbitrária, né? O medicamento ele pode ser tanto ansiolítico quanto antidepressivo, como é o caso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então é isso, né, professor? Vou É isso. agradecer novamente pela disponibilidade aqui, ó, tá bombando o chat, o pessoal elogiando, acho que você tá vendo aí. Então, bastante incrível tudo isso e foi uma oportunidade, assim, única. Muito obrigado por aceitar o convite do DA, do IMEPAC, da Eu que LAFIM, da agradeço. Liga Acadêmica de Fisiologia Médica e da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade. Estamos muito Eu tenho um gratos. carinho muito grande por Araguari. Tenho um Que carinho bom, muito grande. que bom. Ano que vem tô aí, dando curso presencial. Ó, com certeza estaremos presentes. Pois foi um prazer e qualquer coisa tamo junto aí. Só chamar. Muito obrigado.